A paz do Senhor seja com todos. Gratidão, gente, mais uma vez por estar aqui. Gratidão por todo mundo que tem acompanhado. Então, para quem tem acompanhado, deve ter percebido, né, que dia 1º o vídeo não entrou. Tivemos alguns problemas técnicos, mas são coisas boas, nada demais, né? Mas infelizmente eu imaginei que uma coisa assim poderia acontecer. Mas o vídeo está entrando hoje, um pouquinho atrasado, mas hoje eu vou estar lendo o devocional, dando continuidade ao livrinho de Billy Graham, e vou estar lendo 1º de março. Em 1º de março, Billy Graham deixou para nós Salmo 119, versículo 9, e diz assim: Como pode um jovem conservar pura a sua vida? Uma pergunta. É só obedecer aos teus mandamentos. E aí, eu gostaria de estar lendo aqui no livrinho de Spurgeon, né, gente? Porque não dá para não aproveitar o enredo. E aí ele diz assim, ele separou o versículo 1 e o 2 do Salmo 119. Como são felizes e íntegros os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. E aí vem o comentário. Se há no mundo pessoas abençoadas, certamente devem ser aquelas que estão no caminho de Deus e que cuidam de manter suas vestes sem manchas do mundo. Se alguém puder, no fim de cada dia, sentir eu sou íntegro e seguir a lei do Senhor, como será doce o seu adormecer. Não farisaico e arrogante, mas ainda assim grato por ter sido guardado da iniquidade que abunda no mundo. Verdadeiramente são felizes os íntegros. Talvez alguns de vocês não possam reivindicar essa bênção em particular. Então, lembre-se de que o Salmo 32 começa assim. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. E essa bênção tem a mesma força e a mesma doçura do que a outra. Repete aí, gente, porque vale a pena. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. E essa bênção tem a mesma força e a mesma doçura que a outra. E aí eu vou estar lendo aqui na Bíblia de estudo John Wesley, né, gente? Inclusive eu vou estar lendo justamente onde a gente já leu, né, por outra passagem, mas o títulozinho começa no 9 e termina no 16, então eu vou estar lendo ele todo, tá? Tem um títulozinho que é Beth. E o versículo 9 diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando e guardando a sua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da minha boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e me esquecerei da tua palavra. E não me esquecerei da tua palavra. Ai, como é bom, né? E aí o comentário de Billy Graham diz assim: Muitas das dificuldades que passamos como cristãos podem ser resultados da falta de leitura e estudo da Bíblia. E não devemos nos contentar apenas em ler bem rápido um capítulo para aliviar a consciência. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Uma pequena porção bem digerida tem mais valor para a alma do que um longo trecho examinado apressadamente. Eu quero dar uma pausa aqui, gente.
no caso assim, eu vou estar falando, acho que falando diretamente para os cristãos, né? Não que uma pessoa que ainda não aceitou Jesus ou que ainda não teve um encontro com Deus, ela não possa ler a Bíblia ou buscar na palavra de Deus um refrigério, né? Buscar ouvir a Deus através da palavra, não é isso. É que para quem já fez uma aceitação, para quem já é filho, para quem está embaixo da cobertura de Deus, Deus fala através da sua palavra e fala profundamente. Às vezes ele vai falar com situações, sabe? Vai fazer você ler um trecho lá e você simplesmente vai parar e, caramba, isso aqui já estava aqui, gente. Como é que pode? Como é que eu não vi? Né? Mais ou menos assim. Ué, né? Então, assim, coisas simples como a história de Davi, né? Quem era Davi? Davi era um menino, foi lá, matou um gigante. E aí esse menino matou o gigante e depois virou rei de Israel. E a maioria das pessoas comentam que, né, foi o homem segundo o coração de Deus, um dos maiores reis que já existiu, né? Salomão foi o rei mais sábio. Então você sabe a história pela metade, né? Você sabe a história do que você ouviu falar. Mas aí quando você vai lá ler a história de Davi, e aí você se retém aos detalhes, né? Por exemplo, Davi enquanto menino, enquanto irmão caçula, com irmãos mais velhos. Quem é que sabe aí o que acontece com o irmão caçula quando tem muito irmão mais velho, gente? Para alguns irmãos, ele vira o denguinho da família. Para outros, né, ele vira a pessoa que vai apanhar, com quem ele vai descontar as surras que o pai deu, com quem ele vai implicar, com quem ele vai querer mandar, né? Porque o pai manda nele, ele não tem ninguém para mandar, ele manda no irmão caçula. E aí, Davi, enquanto estava tomando conta das ovelhas, e assim, pelo comentário do irmão, as ovelhas andavam sumindo, né? Então, assim, Davi não fazia nada e o que se pedia para fazer, as pessoas na casa dele achavam que ele não fazia direito, né? Porque se você está tomando conta de ovelha, a ovelha não pode sumir, Davi. Como é que é isso? E aí, Davi, antes de matar Golias, ele matou um leão e um urso. Não sei em que ordem, se matou primeiro o urso, se matou primeiro o leão, matou primeiro o leão e depois matou o urso, mas que a gente sabe que ele matou um urso e um leão. E imagina Davi chegando em casa, né? Porque, gente, ele não guardou isso só pra ele. Não tem como você matar um leão, você não ficar tão contente de ter matado um leão e você chegar em casa e não contar. Então, Davi, apenas um menininho, chegou em casa e foi contar para os irmãos, né? Deve ter contado pro pai também, acredito eu, e imagina a cara deles. Mas tu é mentiroso, hein, garoto? Tu matou um leão. Tu matou um leão com o quê? Ah, dei uma cajadada nele. Piorou. Piorou. Você matou o leão com pedra? Garoto, vai inventar outra, deixa de ser mentiroso. E aí, como se não bastasse, não sei quanto tempo de diferença de um leão para o urso, Davi mata um urso também. Ele matou um urso também. E aí ele já pensando num comentário, ele deve ter pensado assim, não, mas quando eu falar que eu matei um urso, aí eles vão acreditar, porque o leão, eles vão achar que eu não tive coragem de matar, mas o urso... E aí Davi chega em casa contando de novo que ele matou um urso. E aí ele passou a ser mentiroso 2 vezes, né, gente? Porque no mínimo os irmãos pensaram, cara, mas tu não tem mais o que inventar, não. Vai procurar o que fazer, vai. Vai tomar conta das ovelhas do meu pai que tu tá deixando sumir? Tu tá deixando os bichos matar? E tu matou o urso? E aí, quando o pai, né, o tempo deve ter passado, Davi já estava ungido, o rei, e eles devem ter falado para Davi, ó, não mudou nada não, tua vida, tu vai lá para tomar conta das tuas ovelhas em paz, deixa a gente em paz para cá, tá? Não pensa que a gente acreditou nisso não. E aí, Davi continuou a vidinha dele, os irmãos também, e aí veio a guerra, os irmãos foram lutar, e um dia o pai pediu Davi para ir lá, e aí
Mônica, por que você está dizendo que os irmãos de Davi chamavam ele de mentiroso? Porque quando o pai pede para Davi ir na guerra, saber, né, como é que os irmãos estavam e tal, pegar informações, se possível ver os irmãos, ele pede que Davi traga provas de que realmente os irmãos estão vivos. Então, sinal de que ele achava Davi mentiroso, né, gente? Pensa aí vocês um pouquinho. Davi estava falando a verdade o tempo inteiro, né? Estava lutando com o Senhor, já estava sendo treinado para poder matar um gigante, mas a família de Davi achava que ele mentia. Então, achando que Davi mentia, gente, ele precisava trazer uma prova, né? Você não pede uma prova se você acredita na pessoa. A pessoa vai chegar, te contar e você, tá bom, né? Em quem você acredita, você não precisa de provas. E Davi, quando chegou lá, o irmão Eliabe falou, sai daqui, você é mau. Por que ele achava que Davi era mau, gente? Porque ele achava que, pelas histórias que Davi contava, que eram verdadeiras, ele devia achar que Davi era arrogante, que Davi era metido, né? Tão novinho, querendo ser mais do que eles. Então, por isso que ele achava que Davi era mau. Então, assim, se você não lê a palavra de Deus, você não consegue perceber essas coisas que apenas Deus tem o poder para te mostrar, né? Eu confesso que já li diversas vezes isso, ou na igreja, ou sozinho em casa, e não consegui chegar a essa visão que me deu agora, né? Porque talvez esse seja o momento de eu aprender essa determinada coisa. De como é possível alguém estar falando a verdade, porque está vivendo coisas com Deus que ninguém explica, que ninguém entende, mas que não são mentirosas. Mas a pessoa vai ser considerada mentirosa, né? A pessoa vai ser considerada louca, a pessoa vai ser considerada qualquer coisa ruim que as pessoas queiram colocar, né? Qualquer palavra aí, sei lá, gente, inventa uma. Mas, né, para a glória de Deus, a opinião que importa é a do Senhor. Porque é o Senhor que mata os gigantes, é o Senhor que mata os leões, é o Senhor que mata o urso. Davi, quando foi matar o leão a primeira vez, ele sabia que ele sozinho não tinha condições de matar um leão. Ele sabia que ele sozinho não tinha condições de matar um urso. Mas ele tinha certeza que Deus com ele podia matar quantos ursos e quantos leões aparecessem. E foi assim que ele foi enfrentar os gigantes. E foi assim que ele derrubou os gigantes. Porque quando Davi fala, né, e Deus devia estar lá de cima ouvindo. E quando viu Davi lá, né, gente, de frente para Golias, ele deve ter pensado, meu Deus, menino, mas já não bastava se meter com o leão e com o urso, vai se meter com o gigante agora. E aí Davi diz, né, quem é você, incircuncisa, que vem a mim com carros e cavalos? Eu vou a você com o Senhor dos Exércitos. Não necessariamente, né, dessa maneira, mas estou falando assim, poeticamente, do que eu lembro. Eu vou a você com o Rei dos Exércitos. E aí, quando Deus ouviu, me chamou, Davi. Ah, filho, que bom que você reconhece que eu sou em você, que eu faço em você, que eu me movo em você. Então, gente, recebe nesse dia, recebe nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo, o refrigério de saber
que se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus colocou um desejo na sua alma, e que você já se perguntou de baixo para cima, de cima para baixo, se é de Deus, se não é de Deus, e Deus continua confirmando para você aquilo que Ele quer para você, aquilo aonde Ele quer levar você, né? Porque existe um processo para se chegar em algum lugar. Existia um processo para que eu chegasse até aqui, e sem esse processo eu não poderia estar aqui hoje fazendo esses vídeos. Então foi todo um propósito do Senhor, um propósito que muitas vezes é doloroso, um propósito que muitas vezes não é entendido, um propósito que muitas vezes é ignorado, mas quando você aceita, quando você cumpre, quando você acredita e principalmente, gente, quando você confia. Quando você confia. Quando você confia, o sobrenatural do Senhor começa a acontecer. Porque vá você, quem quiser, com carros e cavalos e com dinheiro, né? Dinheiro compra tanta coisa, né, gente? Mas não resolve. Porque quando Deus resolve te abençoar, quando Deus resolve te exaltar, ninguém vai entender. Não, não vai. Claro que não. Mas é o Senhor que faz os milagres necessários para a sua vida. E é nele que você precisa confiar. E aí, dando continuidade aqui, gente, vou repetir, tá? O último parágrafo onde a gente parou. Uma pequena porção bem digerida tem mais valor para a alma do que um longo trecho examinado apressadamente. E não fique desanimado por não entender tudo que há na Bíblia. Continue. Conforme você for lendo, o Espírito Santo lhe dará entendimento de cada passagem. Ler a Bíblia tem um efeito purificador sobre a mente e o coração. Oração. Que as riquezas da tua palavra iluminem o mais profundo da minha alma, Senhor. Que as riquezas da tua palavra iluminem o mais profundo da minha alma, Senhor. Eu te entrego este devocional do dia 1º de março, Senhor, e que tu possa ser com todos aqueles que precisam de ti, que precisam de entendimento. Que teu Espírito Santo os visite, os capacite para estar na tua presença, para cumprir os seus propósitos, os seus ensinamentos, os seus planos. E que a nossa maior missão na terra é levar as boas novas a quem não te conhece. E as boas novas da salvação é: Jesus te ama incondicionalmente. Morreu por você na cruz do Calvário. Lavou e remiu os seus pecados. E só precisa que você creia. Só precisa que você aceite. Só precisa que você queira deixar de ser criatura para ser filho de Deus. Para que você queira deixar de estar no estágio tão doloroso da sua vida nesse momento. Para estar em um estágio onde Ele te garante vida, vida eterna, vida boa, vida feliz, vida alegre, todos os dias da sua vida. Não é vida sem problema, não. É vida alegre com problema. É vida feliz com problema. É vida estável com problema. É vida, sabe assim, você ter suprida todas as suas necessidades. Mas não porque você ganha bem, não. Não porque você tem dinheiro para gastar. Mas porque o Senhor vai trazer para você tudo o que você precisar. E aí, com Jesus, você percebe que você não precisa de nada, porque Ele é o suficiente. Porque Ele é o suficiente para você.
porque ele te alimenta, ele te conforta, ele te dá vida, te dá luz, te dá... Ai, gente, só vivendo para ver. Fiquem na paz, tenham um excelente dia.